Olá, eu sou a Priscila Dias, especialista em cookies. Eu tive uma jornada com cookies que eu saí do absolutamente zero, onde eu não sabia fazer nada de receitas, até vender perto de 5.000 cookies por mês. Hoje eu vou falar por que os ingredientes que você usa nos cookies são tão importantes e por que você deve estar atenta a isso. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar o segredo que provavelmente você não sabia de alguns ingredientes para o seu cookie ficar perfeito. Vamos lá? A farinha, ela é usada na maior parte das receitas de pães, bolos e cookies. E a farinha de trigo branca é a mais utilizada para fazer esses produtos. Ela é produzida a partir da moagem do endosperma, que é uma das 3 partes do grão do trigo. Ela representa a estrutura da receita. O amido que contém sua fórmula coagula com calor, deixando o cookie mais firme após assado. Mas atenção, no supermercado existem farinhas que têm muita proteína e as que têm pouca. As que têm muita proteína, elas são muito utilizadas para fazer os pães. E as que têm pouca proteína são melhores para fazer os cookies, porque vai deixar o seu cookie mais leve. Então você tem que dar preferência das farinhas que têm menos proteína. Presta sempre atenção nisso, tá? As farinhas que têm mais proteínas, elas são indicadas para estruturar os pães. Eu gosto dessa marca Renata e eu vou te falar por que daqui a pouco. Agora eu vou falar dos ovos. Os ovos são aglutinadores, né, que ajudam a misturar todos os ingredientes. Principalmente a clara contribui como um líquido na receita. Portanto, ela ajuda na estrutura da massa. A clara do ovo é frequentemente usada para produzir uma textura leve e airada. E a gema, ela contribui para a cor, textura e deixa o cookie macio e úmido. Geralmente as receitas de cookies pedem ovos brancos e grandes. E tem uma diferença, às vezes a receita pede em temperatura ambiente e às vezes a receita pede ovos gelados. Mas é sempre branco e grande, isso aí você nunca pode esquecer. Agora eu vou falar da manteiga. A manteiga é feita a partir da gordura retirada do leite de animais domésticos, como as vacas. Uma vez separada do leite, ela é batida e agitada até solidificar. A manteiga adiciona o sabor e a textura no seu cookie. Ela retarda o desenvolvimento do glúten, contribuindo para deixar a massa mais macia. Assim como o açúcar, esse ingrediente, além de contribuir para o sabor, ela também ajuda na retenção de ar e na hidratação da massa. Agora você sempre lembra de usar a manteiga sem sal. Muitas pessoas confundem como o cookie vai uma pitada de sal, elas acham que podem substituir, tirar o sal e colocar a manteiga com sal para substituir essa pitada de sal. Só que isso não é legal, por quê? A manteiga tem uma quantidade de sal muito maior do que a pitada de sal que você vai colocar no cookie. Então, sempre lembra disso. Usa uma manteiga sem sal. Eu gosto dessa marca da Batavo porque eu já testei várias marcas em várias situações e a manteiga da Batavo, ela tem um sabor bem suave, sabe? Então, de todas as marcas que eu testei, essa é uma das que eu mais gosto. Existem outras marcas boas também de manteiga, mas eu costumo comprar essa. Essa é a minha dica da manteiga. Agora vamos falar do açúcar. O açúcar, ele tem a função primária que é adoçar o cookie, né? Mas ele também deixa o cookie mais macio. E tem uma grande variedade no mercado de marcas. E esse ingrediente, ele vai definir o sabor do seu cookie. Então, a sua função na massa é interagir com a manteiga. Então, você pode prestar atenção que a maioria das receitas, você, antes de qualquer coisa, vai bater o açúcar com a manteiga. Eu gosto de usar essa marca União. Eu já testei várias marcas e eu gosto muito dessa marca porque o sabor ficou mais gostoso de todas as vezes que eu fiz, de todas as marcas que eu já usei, principalmente essas marcas mais baratas. Então,
O açúcar União, ele é um açúcar muito bom para o seu cookie. Eu uso 3 tipos de açúcar. Esse aqui que é o açúcar comum, esse que é o açúcar cristal, que eu também uso União, e o açúcar mascavo, eu também gosto de usar União, mas existem outras marcas boas. Agora, com relação ao açúcar, você tem que lembrar que você sempre tem que peneirar o açúcar para fazer o seu cookie, tá? Não coloca sem peneirar, porque às vezes ficam umas bolinhas bem duras que nem na peneira você consegue tirar. Então você acaba tendo que jogar fora esses pedacinhos de açúcar. E o açúcar mascavo também você deve peneirar. Esse açúcar é o mais difícil de ficar soltinho. Ele tem muitas bolinhas muito firmes que atrapalham demais a receita. Então você pode pegar uma peneira larga e amassar o açúcar mascavo numa colher até ele passar pela peneira. Então o açúcar, gente, ele faz muita diferença na receita. Por isso você não pode se preocupar só com o preço. Hoje em dia o consumidor está muito mais atento e informado com as suas opiniões, necessidades. A escolha dos ingredientes é uma das etapas mais importantes na formulação de um produto. Eu vejo por aí muitas pessoas escolherem a manteiga mais barata para usar em seus produtos. As pessoas querem pagar o menor preço possível porque elas acham que vão economizar no produto. Mas o que acontece é justamente o oposto. Então, não economize nos ingredientes. Os ingredientes vão fazer o seu produto ser aceito pela maioria das pessoas. Os ingredientes vão fazer toda a diferença. Se você quer ser reconhecida por vender produtos de boa qualidade e que cada vez mais seu negócio cresça, não cometa esses erros. Não acredite que vai economizar nos ingredientes, porque na verdade essa economia é apenas uma ilusão. Seus clientes vão querer o melhor produto e não o mais barato. Eu até dei um exemplo em outro vídeo de uma moça que eu conheço que vende bolo. Ela vende uns bolos bem baratinhos e uma outra pessoa que eu conheço vende os bolos mais caros. Por quê? Porque ela usa os melhores ingredientes. Então ela coloca o preço que é justo e ela valoriza o trabalho dela. Então ela coloca o preço mais alto e essa pessoa que vende os bolos bem baratinhos, ela não tem tanto cliente como a que vende mais caro. Então essa moça que vende os bolos mais caros, ela tem até fila de espera para comprar os bolos dela. Isso é para você entender que o preço não é tão importante. O que vai fazer diferença é a qualidade do seu produto. Não adianta se enganar. Muitas vezes a gente pensa que ao economizar na farinha, na manteiga, no chocolate, você vai lucrar mais. Mas é o contrário. O fato do produto ser barato não vai fazer você vender mais, porque as pessoas percebem quando um produto é de boa qualidade ou não. A gente pensa que as pessoas não percebem, mas as pessoas percebem. Elas vão consumir os produtos que ela acredita que tenha valor. Então, quanto mais positiva for a percepção de valor do comprador, maior será a intenção de compra. Quando se fala de ingredientes, um artigo da Grancal mostrou que o mercado brasileiro de alimentos atingiu um faturamento de 643 bilhões de reais, com previsão de chegar a 874 bilhões de reais em 2022, apontando que está em constante crescimento. E se você quiser fazer parte das pessoas que faturam nesse mercado, você precisa se diferenciar. E o sabor é um grande diferencial. Mas continuando aqui com os ingredientes, o bicarbonato de sódio e o fermento, eles são fundamentais para o cookie crescer. Então, ou você usa um ou você usa o outro. Lembre-se que enquanto o bicarbonato de sódio e o fermento em pó são usados para clarear a textura dos produtos de panificação, eles não são iguais. São necessários cerca de 1/3 da quantidade de bicarbonato de sódio para fazer o mesmo trabalho com o fermento. E se você exagerar na quantidade, os cookies ficam amargos. Então, presta atenção sempre na quantidade do bicarbonato. O fermento em pó contém ácido e base e os dois reagem e liberam gás na presença de umidade e calor. Então, não é bom guardar durante muito tempo o fermento, porque depois de um ano ele já não fica bom para fazer receitas. Eu sempre gosto também de peneirar o bicarbonato de sódio. Esses são os ingredientes que fazem a massa crescer e fazem a massa ficar mais leve e também mais firme.
Por isso, colocar muito fermento pode ter um efeito contrário ao desejado, porque ele vai quebrar as cadeias de glúten e fazer com que a massa afunde. Por isso é importante colocar a quantidade certa de fermento ou bicarbonato em cada receita, tá? Então presta atenção sempre na quantidade correta desses dois, porque quando você coloca demais, você acaba estragando a receita. O sal, gente, ele ajuda a realçar o sabor do cookie. Então, todas as receitas de cookies, eu peço um pouquinho de sal. Às vezes 1/4, às vezes até meia colher de sal, mas sempre faz parte da receita. O sal é muito importante, mesmo que você ache que não, ele dá um gostinho a mais assim no sabor do seu cookie. O mercado de ingredientes alimentícios tem um papel fundamental para a indústria de alimentos, sendo a base de todas as produções. Uma coisa importante para sabermos é que o cliente sempre vai escolher aquele produto que ele tem confiança, que ele sabe que é feito com bons ingredientes e de origem confiável. Um bom exemplo é quando você vai ao supermercado comprar algum biscoito. Você geralmente vai comprar um biscoito que você conhece a marca, que você sabe porque você já experimentou antes. Porque muitas vezes a gente compra algum produto e aí a gente vai experimentar e o sabor deixa muito a desejar. Então, pode reparar, quando o produto é muito baratinho, quando um biscoito é muito baratinho, você vai perceber que a qualidade não é tão boa. Uma vez eu fui comprar um sorvete de palito, aí eu vi uma marca que eu não conhecia e eu resolvi experimentar. Quando eu cheguei em casa, que eu dei a primeira mordida, nossa, eu tive que jogar fora, porque eu percebi que provavelmente aquele picolé era feito com ingredientes de baixa qualidade. Por quê? Você percebe quando você come pelo sabor do produto, né? Então, quando você vai pro mercado comprar um biscoito, você vai escolher uma marca que você já experimentou ou você vai arriscar em comprar um biscoito que você nunca viu na vida, bem baratinho. Eu nunca compro nada apenas por causa do preço. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu fiz isso eu me arrependi. Uma vez eu fiz um curso de bolos incrível com uma chefe bem famosa. E como eu estava começando o meu negócio de cookies, eu fui perguntar para ela quais eram os melhores ingredientes. Eu tinha muitas dúvidas das melhores marcas de farinha, por exemplo, da manteiga, porque eram tantas marcas que eu ficava meio perdida. Então, eu nunca mais esqueci quando ela me falou da farinha que ela mais gostava. Eu saí de lá surpresa, porque eu achava que a farinha que eu usava era maravilhosa, mas depois eu fui saber toda a história do porquê aquela farinha que eu usava não era boa. Então, desde aquela época, eu só uso a farinha Renata, porque foi essa chefe que me falou e eu nunca mais esqueci que os chefes adoram essa farinha porque ela tem a melhor qualidade. Alguns ingredientes têm um sabor muito parecido, né, quando a gente compara. Eles são muito semelhantes, por isso eu passei anos testando várias marcas de manteiga, de açúcar, de essência de baunilha, que eu gosto dessa aqui, porque pra mim é a melhor marca que mais combina com cookie. E mesmo que a diferença seja pouca em algumas opções de marca, esse pouco faz toda a diferença. Faz muita diferença sim. A escolha dos ingredientes vai mudar o resultado final do seu produto. É muito simples. A qualidade desses ingredientes vai interferir completamente, porque nós vamos mexer com as sensações e a saúde de quem vai consumir o seu produto. Então, gente, dependendo da sua escolha, um cookie pode ficar memorável e inesquecível. Os ingredientes estão aí ao nosso alcance. Basta a gente saber escolher com sabedoria. Uma coisa eu sempre digo: bons ingredientes fazem bons produtos, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha e não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.